Fala galera, beleza? Eu sou o professor Lobão e você está no Cursinho Federal e nós vamos para mais uma aula de Geografia Física. Vamos falar sobre as fontes de energia. Esse assunto é tão complexo, nós vamos trabalhar em dois momentos, parte um e parte 2. Então vamos para a parte um sobre fontes de energia. Primeiro, vamos falar da importância da energia. Você pode calcular o que significa a redução da oferta de energia para a economia de um país? Os transtornos que isso pode trazer para a sua casa são pequenos, perto da sensação de catástrofe que ronda a economia de um país ameaçado pelo corte de energia elétrica. Hoje em dia nós somos altamente dependentes da energia, seja para o transporte, seja para o funcionamento da indústria e para as comunicações. Então é fundamental de que o país tenha uma ressalva, uma sobrecarga de funcionamento de energia para que ele possa ser desenvolvido. Aliás, nós podemos medir o desenvolvimento de um país pelo uso de energia. Os países mais desenvolvidos são aqueles que mais consomem energia. Portanto, esse é um bem essencial, vital para o desenvolvimento de um país ou de uma região. Desde que o homem passou a usar outros tipos de energia para que não a dos animais ou da força humana, os combustíveis fósseis e outras fontes mais modernas tornaram-se imprescindíveis, sendo responsáveis pelo progresso da economia e do bem-estar da humanidade. Então, a Revolução Industrial, que fez com que o homem utilizasse combustíveis fósseis para realizar trabalho, fez com que nós ficássemos altamente dependentes do uso de energia. E hoje em dia a sociedade precisa bastante de diversificar os seus recursos energéticos. Os países favorecidos pela natureza com essas maravilhas passam a ser privilegiados na economia industrial e pós-industrial. Olha só, por exemplo, as principais áreas industriais do início da Revolução Industrial, como por exemplo a Inglaterra ou então o Nordeste americano ou então a região da Manchúria na China, né, elas só se tornaram áreas industriais tradicionais porque tinham grandes reservas de carvão mineral, que foi um importante combustível da primeira Revolução Industrial. Até 2020, o mundo irá consumir 59% da energia, prevê um relatório internacional da ONU. E o que são fontes de energia? Compreende-se por energia a capacidade de realizar trabalho. Classificam-se as fontes de energia naturais também por primárias em dois tipos. Nós temos as fontes de energias renováveis, as que não se esgotam, e as fontes de energias não renováveis, as que esgotam e são expostas. Então, nós podemos classificar as energias primárias em renováveis e não renováveis. E a diversificação do uso dessas fontes de energia é fundamental para o desenvolvimento de um país ou de uma região. Observe essas duas imagens mostrando fontes de energia renováveis, como por exemplo uma hidrelétrica, a força do vento, o sol, né, a energia geotérmica, a força das marés. E observe também as fontes não renováveis, como por exemplo a extração de petróleo, a nuclear, o carvão mineral, o gás natural. Então são esses dois tipos de energias primárias que são existentes na face da Terra. E vamos começar a falar sobre as fontes de energias não renováveis e vamos falar sobre o carvão mineral. O carvão mineral foi a principal fonte de energia utilizada para a Revolução Industrial e durante os séculos 18 e 19. A partir de 1970, começaram a ser utilizadas novas formas de energia, como por exemplo o petróleo e a eletricidade. Então, o carvão mineral foi muito importante para o início da Revolução Industrial e ele é até hoje utilizado bastante para o aquecimento em regiões onde não tem outras fontes de energia ou então na indústria siderúrgica. Tá? O carvão mineral é um recurso não renovável, né, feito através aí de antiga matéria orgânica há 300, 400 milhões de anos, durante o período chamado Paleozoico, e ele pode ser classificado em várias formas. Você vai ter a turfa, o lignito, a hulha e o antrácito. Então são tipos de carvão mineral. E esses tipos, eles variam de acordo com a quantidade ou não de carbono em sua constituição. Podemos observar aqui o mapa das principais áreas de carvão mineral no mundo, tá? No Brasil você vai ter no sul, ali na região sul, você tem no Nordeste americano, onde se desenvolveu, né, as
primeiras regiões industriais desse país. Você tem na Inglaterra, entre a Alemanha e a França, né, no Vale do Reno. Temos também na região ali no norte, na Sibéria, né, no norte da Rússia. Temos também no nordeste da China, a área da Manchúria. Temos também na Austrália, na África do Sul, né, e algumas regiões aí, por exemplo, também do Canadá. Então, são as principais reservas de carvão mineral do mundo. Atualmente, o carvão mineral é a terceira fonte de energia mais empregada no mundo. Ele possui três utilizações principais. Primeiro, como matéria-prima para a produção do aço. Então, você vai utilizar nas indústrias siderúrgicas, né, na geração de energia elétrica, a partir do aquecimento de caldeiras e usinas termoelétricas, e também como matéria-prima no setor carboquímico, na produção de inseticidas. Então, o carvão é utilizado para produzir aço, para gerar energia elétrica ou como matéria-prima. Lembrando que nós temos quatro tipos principais de carvão mineral, tá? Turfa, lignito, hulha e antrácito. O carvão ele é formado através do processo de sedimentação em áreas onde você tinha antigas reservas florestais. E através do aumento de pressão e temperatura, você vai ter na perca de umidade e a formação do carvão. Então, para formar o carvão, demora-se milhões e milhões de anos. O carvão que é extraído hoje no mundo, ele foi formado há 300, 400 milhões de anos atrás, durante o período Paleozoico, onde você vai ter, então, antigas reservas florestais que foram soterradas e que, com o passar do tempo, com altas pressões e temperatura, eles formaram o chamado carvão mineral. Outro importante combustível fóssil, recurso mineral não renovável, é o chamado petróleo. É a fonte de energia mais importante e mais utilizada no mundo, tanto para a geração de energia como também para o transporte. A segunda revolução industrial, no século XIX, marca o início do seu crescente consumo, mas foi principalmente no século XX que ele se tornou, então, o ouro negro, a principal fonte de energia do mundo. As maiores reservas de petróleo, assim como no carvão, estão no hemisfério norte, tá? Em algumas regiões concentradas, inclusive até a geopolítica, a disputa por esse petróleo gera importantes guerras no mundo. O petróleo ele é formado através de matéria orgânica marinha, especialmente o chamado fitoplâncton. Esse material ele vai ser soterrado, vai ser sedimentado e vai se acumular em antigos mares rasos. Então, ele está associado à matéria orgânica do mar, ao contrário do carvão mineral, que são antigas florestas, samambaias antigas, né, no Paleozoico. O petróleo tem uma formação um pouco mais recente em relação ao carvão, há 200 milhões de anos, 250 milhões de anos. Ele foi formado na era Mesozoica, o carvão mineral na Paleozoica e o petróleo na Mesozoica, naquele mesmo período dos dinossauros. Mas vale salientar que o petróleo não é formado de dinossauro, ele é formado de fitoplâncton, aquela matéria orgânica microscópica que você tem nos oceanos, tá? E aí ele vai ser armazenado em antigos mares rasos, podendo ser encontrado na plataforma continental ou também em áreas continentais, né, em áreas onde você tinha antigos mares rasos. Outro importante combustível fóssil é o gás natural. É a segunda principal fonte de energia utilizada no mundo e a que apresenta maior crescimento de consumo recentemente. O gás natural associado ao petróleo sendo, portanto, produto esgotável. Então, ele também vai ser associado a regiões um pouco mais recentes em relação ao carvão, mas também antigas, 300, 250 milhões de anos atrás, matéria orgânica marinha, e está sendo muito utilizado para o transporte também para a produção de aço. Lembrando que muita gente confunde o gás natural com o gás liquefeito de petróleo, aquele que é utilizado no seu fogão. Esse gás aí da chama azul que você usa no seu fogão, gás de cozinha, ele é um derivado do petróleo, ele não é gás natural, tá? O gás natural, ele está associado ao petróleo, mas ele não é esse gás de cozinha que a gente utiliza em casa. Ele está mais associado aí ao transporte, chamado gás natural veicular, ou então também nas indústrias siderúrgicas. E para encerrar essa nossa aula falando sobre fontes de energias não renováveis, vamos falar sobre energia nuclear.
tá? Apesar de poderem estar localizadas perto de centros consumidores, as usinas termonucleares representam um perigo para a população pelo risco de vazamento nuclear. Ela é feita através do calor proveniente da fissão de átomos de urânio no reator, que movimenta uma turbina, tá? O urânio ele é um mineral, portanto ele não se reproduz, então ele é esgotável, ele não é renovável, tá? Diferente das outras fontes de energias não renováveis, a energia nuclear não gera poluição atmosférica, né? Sai apenas vapor de água. Porém, um lixo radioativo ele é muito perigoso, está ligado à alta tecnologia e as pessoas que dominam essa tecnologia de gerar energia através do núcleo do átomo de urânio enriquecido podem também no futuro, né, realizar aí armas nucleares, o que gera um grande risco para a população. Sem contar com o fato, né, do combustível do lixo radioativo. Vale ressaltar, por exemplo, que nos anos 80, uma usina, né, a usina de Chernobyl, o reator explodiu e mandou radiação para boa parte da Europa. Podemos observar aqui, né, uma usina termonuclear, onde você vai ter a produção de energia através de um reator e saindo aí da chaminé vapor de água, né? Então isso não é poluição, porém corre aquele risco aí do lixo radioativo que resulta nesse processo de fissão nuclear. Então você vai ter a transformação de energia numa usina nuclear. Você vai ter energia nuclear, né, através da fissão, isso vai gerar grande calor, então ela vai virar energia térmica. Esse calor vai aquecer a água que vai evaporar e vai gerar um movimento, energia mecânica, e esse movimento vai movimentar uma turbina e através de um dínamo vai gerar energia elétrica. Então você vai ter a energia nuclear virando energia térmica, a energia térmica virando energia mecânica e por fim a energia mecânica virando energia elétrica e assim você vai produzir a eletricidade. Então essa usina é chamada de termonuclear, usa a fissão nuclear para gerar calor e esse calor gerar movimento e depois obter a energia elétrica. E essa foi a parte da nossa aula sobre energia. Falamos sobre as fontes de energias não renováveis. E na parte 2 vamos falar sobre as fontes de energias renováveis e a produção de energia no Brasil e no mundo. Um grande abraço do professor Lobão.